Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Commander e Magic, né? Dessa vez vamos dar uma olhadinha no deck de Commander do Mishra, que veio nessa edição nova, né? Que é a Guerra dos Irmãos. E eu tô bem animado com ela, bem animado com esse deck aqui, justamente porque as cartas vieram nesse frame aqui diferente. Daqui a pouco vocês vão ver com mais detalhes, mas vieram nesse frame que é o antigo, tá? Então, esse old frame que o pessoal chama, né? É feio? Eu acho. Pra falar a verdade, eu acho um pouquinho feio, mas ainda assim é muito nostálgico pra mim e por isso eu tô bastante animado. E em especial, né, esse old frame aqui eu acho um pouquinho feio, mas eu acho uma ideia muito brilhante da Wizards de fazer decks de Commander com bordas diferentes, né, com frames diferentes, e espero aí, quem sabe, de vez em quando vir algum Commander com frame diferente, né? Toda coleção praticamente a gente tem um frame diferente nas cartas, então quem sabe aí é uma ideia muito legal, muito interessante os decks de Commander começarem a vir assim, né? De vez em quando, toda vez não, que perde um pouco a graça, né? E antes da gente dar uma olhadinha também, eu só vou lembrar aqui a vocês que geralmente eu faço análise dos decks, falo um pouquinho das cartas novas, o que tirar e o que colocar no deck. Mas dessa vez, especificamente, eu não quis fazer isso, porque eu acredito que muita gente como eu vai deixar o deck exatamente do jeito que veio, né, aqui, para manter essa característica do deck, todas as cartas com esse old frame. Então, eu acho que muita gente vai deixar exatamente como tá, e eu também, então eu não quis fazer, mas eu vou comentar sobre as cartinhas novas rapidamente, e eu vou falar algumas cartinhas que eu não acho interessante que estão dentro do deck ao longo do vídeo, beleza? Então, se vocês quiserem saber quais são essas cartas aí, os motivos eu vou explicar, fica comigo até o final. E para quem quer colocar cartas que sejam old frame, né, eu recomendo duas coleções. A primeira é a própria A Guerra dos Irmãos, que tem o deck do Urza, né, esse é um deck, mas também tem um outro deck, que é o deck do Urza, que tem algumas cartinhas interessantes. Não recomendo todas, porque o foco dos decks são diferentes. Lá é mais focado para criaturas, artefatos, tal. Aqui é mais focado para artefatos, não criaturas, então tem poucas cartas, na minha opinião, que são boas para os dois decks, assim, que compartilham os dois decks, mas ainda assim tem umas opções interessantes. E dentro da coleção, né, de A Guerra dos Irmãos, tem um subtema de artefatos que vieram com old frame, né? Inclusive aqui vem um boosterzinho de exemplificação, né, do Collector Booster. E a gente provavelmente vai ver alguma carta dessas aí, eu vou mostrar a vocês. Beleza? E a segunda coleção que eu recomendo é Time Spiral Remastered, né? Que vieram algumas cartas aí interessantes do Magic com esse frame também. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mudar a tela para vocês aí, pra gente olhar melhor, vocês olharem com mais detalhes e a gente fazer o unboxingzinho. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, né, o vídeo e se inscrever aqui no canal. Deixa aí seu comentário também se você gostou ou não dessa ideia da Wizards, se você gosta desse old frame ou não. Esse eu tô bem curioso, eu quero saber bastante se vocês gostam ou não. Mas vamos para o unboxing. Até já! Beleza, galera, já estou aqui de volta, né, com a mágica da edição, o nosso deck. Lindão. Eu vou começar logo dizendo que eu fiquei desanimado com uma coisa. Todos os pré-cons de Commander, praticamente a Wizards bota um Planeswalker, né, dentro do deck, mas nesse aqui não veio, eu fiquei bem desanimado. Queria ter visto um Planeswalker aqui. Eu sei que na época desses outros frames não existia Planeswalker ainda, mas eita, veio desalinhado aqui. Mas eu queria ter visto, né, um Planeswalker aqui. A gente já teve um Secret Lair que veio o Planeswalker com esse old frame, né? Então poderia ter vindo, queria ter visto um Daret aqui, seria muito legal. Mas enfim, aqui a gente tem os marcadorzinhos que usam no deck, provavelmente, né? Marcador mais um, Gold, eu lembro que usa, Slime eu não lembro se tem, acho que tem, uma carta nova, lembrei aqui. E aqui tem um separador, bem legal. Acho que na câmera não tá tão bonito não, esse é um verde bem brilhante, bonito. Mas enfim, isso aqui não serve para muita coisa, né? Vamos para o nosso deckzinho aqui, nossa deck box do Mishra, né? E vamos lá. Acho que muita gente vai manter o deck como veio, né? Como
eu falei no começo do vídeo aí. E ele veio com uma estrutura bem legal, na minha opinião. Se não me engano, vieram 13 ramps, então foi uma estrutura bem legal. Eu acho que eu só colocaria talvez um removal a mais. Acho que precisaria. Aqui tem nosso deckzinho, nosso contador de vida, né? Vai de 1 a 40, eu acho. Não sei se tem o 0. Não tem não, é 1 só. Né? Bem simples, podia ser mais bem trabalhado, mas tudo bem. Então, eu acho que veio bem legal a estrutura do deck, até pra quem quiser, né, manter o deck como veio. Aqui, se vocês quiserem dar uma pausa pra ler, podem ficar à vontade, eu não vou pausar pra não demorar. Inclusive as cartas do deck também, tá? Vou tentar passar de um jeito que vocês consigam pausar pra ler as cartas, mas eu não tenho como ler uma por uma, senão o vídeo vai ficar gigante, né? Aqui o booster que eu falei, vamos deixar por último, né? E a amostra grátis, aqui só tem um separadorzinho. E aqui o nosso deck, né? O principal aqui do produto. Aqui a gente já começa com o nosso comandante, o Mishra. Deixa eu tentar dividir aqui, senão vai ficar muito grande. Eu vou dar uma olhadinha aqui na carta, aquela mais espessa, né? Aquela de PVC. E aí a diferença entre eles. Não tem nenhuma diferença de textura, nada não. Elas são realmente iguais, ok? Aqui nossa coisa. Aqui as fichinhas que vem no deck. Aqui a cópia do que o Mishra coloca, né? Beleza? E aqui do outro lado, mais algumas fichinhas, porque são double side, né? Enfim. Aqui a gente tem o nosso comandante. Coisa interessante do Mishra é que você pode copiar artefato lendário, tá? E você não vai precisar sacrificar. Porque o próprio Mishra, ele muda o nome da permanente, né? No caso que vai ser uma criatura. Então bem interessante aí, pode fazer diferença. Acho que é pouco relevante na maioria dos jogos, mas pode fazer diferença. E aqui a gente tem nossa comandante secundária, a Shinod. Bem legal, achei ela bem forte. Mas eu acho que o deck não está montado para ela não. Se eu não me engano, eu cheguei a contar. E acho que só tem 13 ou 15 cartas que interagem com a Shinod. Então, bem pouco, né? Para um deck focado nela. Então, realmente é o secundário, né? E aqui a gente começa com nossas cartas Old Frame. Eu vou dividir aqui um pouco. Eu vou dividir aqui nas cartinhas novas. Começa justamente... Ah não, aqui são as antigas ainda. Enfim. Eu vou dividir em qualquer lugar então. Beleza, vou deixar aqui. Vamos lá para nossas cartinhas. Eu acho bem nostálgico, porque eu comecei lá, meu primeiro contato, né, com o Magic foi em Máscaras de Mercalli, então tenho bastante nostalgia com essas cartas. Apesar de não achar tão bonita, né? Tão bonitas assim. Carta bem legal, como jogar Modern, né, eu acho. Foi banida no T2. Essa cartinha aqui é a primeira que eu provavelmente tiraria, tá? Ela tem sinergia com o Mishra, mas eu acho que ela é bem fraca. Você colocar só um artefatozinho 1/1. Eu acho que essa aqui seria uma das primeiras que eu ia tirar. E a segunda habilidade dela também é muito fraquinha. E fora que ela só triga uma vez por turno, né? Então, enfim. Essa carta aqui eu acho muito situacional, né? Eu gosto dela em alguns decks, tá? E nesse deck aqui eu manteria, com certeza. Apesar do custo alto, você consegue no mesmo turno que você bota ela, copiar com o Mishra, se ele já estiver em campo, e sacrifica já comprando 3 cartas. Então tem uma sinergia bem forte, né? Eu gosto dela muito também em decks que conseguem ficar voltando ela do cemitério. Acho que elas fica bem mais forte. Mas nesse deck aqui eu deixaria, tá? Aqui a gente vê nossas cartinhas, acho que tá bem focado aí pra vocês, né? Bem legal. Essa é mais uma que provavelmente eu tiraria, muito pouco efeito pra Commander, né? Só criar uma cópia de ficha, né? 2 cópias de ficha aí. Muito pouquinho, tem efeitos parecidos a ela. Eu ainda acho essa pior, tá? Eu vejo muita gente considerando tirar essa, mas essa eu ainda acho pior porque ainda exige manas específicas para você. Mas enfim, nosso clássico Sol Ring, né? Olha, uma land bem bonita, ficou bem legal nesse frame antigo. Nossas landzinhas aqui, bem legal, bem legal.
Esse deck aqui eu vou deixar exatamente do jeito que veio, né? Quando tiver alguém querendo jogar uma partida só com pré-cons, aí eu já tenho o meu. Geralmente eu mudo os meus pré-cons. Enfim. Ó, uma coisa interessante aqui, que eu vou comentar, é que essa carta é um artefato, tá? Mas ela tem um custo preto. Na época não existia artefatos com custo colorido. Então por isso que ele tem exatamente o mesmo frame, né, das cartas custo preto, tá? Isso aí eu acho que vai acabar me confundindo um pouco na hora do jogo. Mas vamos ver, pode ser que não, né? Porque, sei lá, se tiver a mesa muito cheia, pode ser que eu passe o olho rápido e acho que é uma criatura preta, um encantamento e tal, e não perceba que é artefato, né? Mas vamos ver, talvez não, mas eu tenho essa sensação. Não sei vocês também. Cartinhas bem legais, jogam em vários decks de Commander, né? Aqui sim começam nossas cartas novas, né? A primeira é o Glint Haker. Essa carta aqui basicamente a gente pode considerar que ela é uma 4 mana 5/3, aí mais ou menos, né? Voar. E quando causa dano de combate, praticamente você compra uma carta. Na minha opinião, ela não é tão boa assim não. Provavelmente eu tiraria, mas eu quero testar essa carta aqui. Ver realmente se ela é boa ou não. Mas uma carta que é só 5/3 voar e compra a carta quando causa dano de combate, na minha opinião é bem limitado, tá? Primeiro que tem que ser a jogador. Então, sei lá, não é quando ataca o trigger, tem que ser jogador. Então tem muitas restrições, eu acho, só para comprar uma carta. Mas o que salva nela, na minha opinião, é o jogar as cartas pro cemitério. Isso é um efeito bem bom. Apesar desse deck especificamente não trabalhar tanto assim com o cemitério. Então, quero testar, vamos ver. Pode ser que uma carta 5/3 voar seja boa o suficiente, mas provavelmente seria uma das cartinhas que eu vou tirar. Aqui mais uma carta nova, né? Essa é bem legal mesmo. Languish, por exemplo, a gente tem custo 4 e dá -4/-4. Ela praticamente vai ser um Languish aí na maior parte do tempo, né? Mas o legal dela é que você pode controlar ela com X, né? Então você pode aumentar aí. E a maioria das vezes, ser bem sincero, né? Que você vai ter mais do que 4 artefatos em campo já. Porque os seus ramps são em forma de artefatos, você vai ter artefatos que ficam lá parados só para fazer efeitos no jogo e tal, né? Então, bem legal essa carta. Achei bem interessante mesmo. Mais uma cartinha nova, bem legal essa. Essa aqui eu acho que é um finisher bem forte, tá? Você poder jogar pelo Offering é muito legal, porque nunca vai ser esse custo 9 aqui, né? Geralmente você vai ter um artefato aí custo 4 para sacrificar. Principalmente com o Mishra, né? Que copia, e a cópia vem com o custo, né? Então, você vai pagar aí mais ou menos custo 5, né? Por uma 5/5 voar Double Strike. E que dá Double Strike é muito forte. E ainda pode fazer como Flash, né? Muito forte, na minha opinião, essa carta. Você vai conseguir matar alguém. Se um oponente seu estiver batendo em alguém, você pode, de repente, jogar essa carta e já tira alguém do jogo, né? Algum oponente do jogo. Eu acho bem legal. E ao mesmo tempo evita dos oponentes te atacarem, né? Eles vão ter incentivo para atacar os outros jogadores. Bem legal essa carta. Essa carta aqui também eu achei interessante, mas também não achei muito forte, não. Primeiro que o token é de scrap, né? Não faz nada. Podia ser uma ficha de comida, sei lá, qualquer coisa que fosse um pouquinho mais relevante, né? Mas o fato de ser scrap realmente não tem nenhum efeito, né? E o segundo fator é que eu acho essas habilidades um pouquinho caras, tá? Todas elas, nenhuma são habilidades excepcionais, e por 2 manas você tem que sacrificar ainda. Acho um pouquinho pesado. Podia ser talvez uma mana e tal. Mas as 2 segundas são bem interessantes. Gold eu acho uma habilidade subestimada aí no Commander. E o descartar e comprar é bom, né? O primeiro que poderia dar um marcador a mais, talvez 2 marcadores, seria mais interessante, né? Ou marcador em uma criatura alvo. Então eu acho que eles acabaram nerfando demais essa carta. Podia ter um ou outro detalhezinho para deixar ela muito, muito boa. Provavelmente seria uma das cartinhas que eu ia tirar, mas quero testar também, né? Vamos ver se essa ficha de scrap é boa o suficiente. Essa cartinha é bem interessante. A gente aparentemente tá vindo um ciclo aí, né? De cartas que geram mana e copiam criatura. Essa é bastante interessante, principalmente com o Mishra.
você pode colocar ela sem copiar nenhuma criatura, e aí o Mishra vai, toda vez que copiar, né, ela, porque não vai ser criatura, aí sim você copia alguma criatura do campo. Então você vai poder se beneficiar várias vezes de efeitos ETB e tal. Então eu acho essa carta bem interessante, bem versátil, principalmente no deck do Mishra. Geralmente em outros decks você vai querer transformar ela logo em criatura. Mas no Mishra eu vejo jogando ela normal, só para você depois ficar copiando com o Mishra, né? Então, bem legal essa carta. Essa carta aqui é interessante, mas eu acho ela um pouquinho pesada. Eu acho que ela podia ser custo 5, mas a habilidade dela do cemitério eu acho bem forte, né? Você tá já com algum bicho 6 e botar 4 marcadores de repente, bater 10 com lifelink e tal. É bem interessante. Mas talvez eu tirasse por causa desse custo. Você não tem muitas formas de jogar ele pro cemitério. E, enfim, nem de reduzir tanto esse custo, né? Mais um artefato bem interessante, uma carta nova, né? E artefato bem interessante. Essa eu acho bem forte. Se fosse custo 2, eu não duvidaria dela jogar no Legacy. Talvez custo 3. Mas sendo custo 4, acho que vai ficar só para Commander mesmo. Apesar de eu ter gostado bastante dessa carta para Commander. Eu acho que os melhores decks é quando você tem muito artefato custo 0. Porque você vai sacrificar um artefato e sempre vai revelar duas de custo 0, né, e botar em campo, né? Porque, fora isso, eu acho um pouquinho estranho, se bem que é less, né? Ah, pode ser igual também. Porque, fora isso, é um pouco estranho, porque você vai precisar de artefatos com custo muito alto para sacrificar, e ao mesmo tempo você quer que revele artefatos que sejam de custo baixo. Então fica difícil essa curva aí de você ajustar, né, para colocar muitos artefatos de custo baixo e alguns de custo alto para você conseguir sacrificar. Mas ainda assim eu achei, apesar, eu só estou destacando, querendo destacar e mostrar para vocês esses pontos, mas eu ainda achei uma carta muito, muito, muito boa. Seguindo aqui temos mais uma carta nova, né? Eu acho que é a última. Eu gostei dessa carta, muito legal. Essa habilidade aqui dá Ward 2 para todas as suas permanentes é bem interessante. Apesar de talvez pudesse ser Ward 3, né, que o custo é alto, ou custo 6 também, talvez. Enfim, mas essa habilidade é bem legal. E a de baixo também é bem interessante. Como o deck do Mission não tem tantas coisas de ficar voltando do cemitério, né, não tem tanta sinergia com o cemitério, você não sofre tanto para o efeito de você exilar uma carta, né? Então não tem tanto problema. Então gostei muito dessa carta aqui. E lembrando que pode jogar instantâneos e feitiços também. Você pode acabar exilando aleatoriamente um instantâneo feitiço e castar. Bem interessante essa carta. Aqui a gente segue com mais alguns reprints, né? Então, cartinhas bem icônicas, bem legais. Eu adorei essa arte nova aqui. Trocaram a arte. Ficou bem legal, né? Com uma criatura do Mishra aqui, uma ficha do Mishra. Tem tudo a ver com o deck, sinergia legal. Aqui Jorah, carta boa também pro deck do Mishra. Silas, um partner, né, aqui. E aqui eu fiquei um pouco desanimado, eu vou falar a verdade. Não por causa do Silas, eu gosto dele, achei legal no deck, mas é o seguinte, o deck do Urza vieram 2 novos comandantes, né, como esse deck, mas eles vieram 2 possíveis comandantes também, 2 criaturas lendárias Esper, né. Nesse deck aqui não veio. Uma oportunidade da Wizards ter colocado, mas uma possibilidade era colocar um partner com vermelho dentro do deck, que não veio, né? A gente tem alguns aí. Tem o Togo, tem o Dargo, tem o Var Smasher também, que podia ter um reprint, ia ficar bem legal nesse frame antigo, tenho certeza que muita gente ia gostar, né? E dar uma barateada aí no Var Smasher. Então eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso aí, podiam ter colocado mais um partner com vermelho para poder ser o comandante do deck, né? Mas enfim, carta bem legal. Litform Engine, reprint bem legal aí para Commander, né? Henry, carta que eu gosto bastante essa aqui. E alguns detalhes interessantes, né? O primeiro, em relação à regra, né, que muita gente confunde, né, ou não sabe, ou esquece, é que você pode usar para salvar suas permanentes, seus artefatos. Então, em resposta a um Destroy, você pode voltar um artefato que você controla para a mão e aí você salva aquele artefato, né, se for muito importante. Segundo detalhe é que você
pode retornar um artefato, e ela é uma criatura artefato, então você pode voltar ela mesma. Então é muito, muito legal essa possibilidade, né? E a terceira e última possibilidade, também bastante interessante, é que você pode retornar um artefato para sua mão. Então, por exemplo, ele está em campo, você pode retornar ele e você pode jogar ele mesmo, tá? Então, nesse caso aqui não vai ter muita utilidade, né? Mas, por exemplo, se ele tiver virado, já tiver atacado, né? Ele tem vigilância, mas vamos supor que ele não tivesse vigilância, ou virou para atacar. Se você podia voltar ele para sua mão e baixar para fazer algum tipo de bloco e tal. Então, tem muita possibilidade legal com essa carta, tá? Ou você pode aproveitar para fazer efeitos ETBs, né? De artefatos que você tem e tal. Então, eu gosto bastante dessa carta aqui, bem versátil nesse deck. E você pode voltar a ficha que o Mishra faz, né? Pra você... já que ela ia ser sacrificada mesmo, você volta e baixa alguma coisa também. É uma possibilidade bem interessante. Adoro essa carta. Padim, mais uma carta muito boa, que dá Hexproof para os seus artefatos. Essa carta que eu, pra ser bem sincero, eu não conhecia essa carta. Achei ela interessante. Logo que eu li, eu achei, tem tudo a ver com Mishra. Mas depois eu parei para pensar e ela na verdade é o contrário do Mishra. Porque como você torna suas criaturas artefatos e não é até o final do turno, você depois não vai poder copiar com o Mishra. Então, essa carta é forte, eu acho, porque ela dá voar e logo que entra por custo 7 você já tem um 4/4 e já vai transformar um artefato seu em 4/4 voar. Então ela tem uma capacidade interessante, ela parece ser interessante, né? Parece ser forte, causar um impacto grande na mesa, mas ao mesmo tempo eu acho ela o custo muito alto e cuidado com essa contradição com o Mishra, tá? Então é legal porque ela dá voar para as criaturas que o Mishra faz também, mas cuidado para você não acabar transformando todos os seus artefatos em criaturas e não ter mais o que copiar com o Mishra, né? E ela é um custo alto, eu acho que ela podia ser custo 6 talvez. Enfim, carta interessante, eu ficaria de olho, mas talvez fosse uma das que eu trocasse. Fen, legal, carta interessante, bem versátil aí, com várias habilidades. Essa carta eu gosto bastante para deck que tem muito artefato. Mais um Blasphemous Act, né? Sempre bom reprints. Muito boa essa carta. Gosto dessa carta para decks que não tem verde nem branco. Aqui é a outra cartinha que eu falei, né? Do ciclo. Vamos ver se eu vou achar aqui. Essa aqui. Que eu falei que parece que eles estão fazendo um ciclo, né? Aqui a gente tem a azul e aqui a gente já tem a vermelha. Carta muito boa também. Uma carta bem... que eu gosto bastante, particularmente. É impressionante como ela consegue terminar jogo. Mas eu admito que, com o passar do tempo, ela tá ficando um pouco cara, né? Baseada nas cartas que estão vindo cada vez mais fortes e tal. Vindo cartas melhores e custo menor. Então 7 é um custo um pouco alto. Mas eu ainda acho que vale a pena, acho ainda legal. E pra mim eu adoro essa carta, adoro essa arte, né? Bem nostálgica, porque foi a primeira carta que eu abri em Mirrodin, né? Mirrodin sitiada. Então, bem legal. Eu gosto muito dessa arte, eu acho ela bem bonita. E pode ser um finisher, né? É difícil pagar 7 mais 2, 9 no mesmo turno você baixar ela, né? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. E se acontecer, e se ficar na mesa, né? Chegar o seu turno de novo, você conseguir pagar 3 vezes esse valor aí, com certeza você tira alguém do jogo, né? Então eu deixaria por enquanto, mas confesso que vale a pena o teste, né? Vale se pensar. Cartinha bem icônica aí, Bedevil, remoção boa. Gosto bastante do Broodclad, acho ele um pouco subestimado, apesar do custo dele ser alto, né? Mas enfim. Legal essa carta que sinergiza bem com o Mishra, né? Mishra bota token todo turno, então com ela você ainda vai comprar uma carta. Então, bem legal. Essa carta que eu gosto nesse deck do Mishra, ela parece fraca e no geral eu não coloco muito nos meus decks, mas ela é muito legal nesse deck aqui do Mishra, porque você praticamente sempre vai conseguir jogar de graça, tá? E sacrificando 2 artefatos você volta ele do cemitério para a mão. Você pode sacrificar a ficha que o Mishra faz, né? Então eu acho essa carta bem interessante para esse deck. E vocês perceberam que tem cartas para sacrificar que se portam com custo e tal. Então eu acho que essa carta é bem interessante aqui nesse deck. Essa carta aqui eu acho um pouco estranha, pra falar a verdade.
Ela veio no deck da Saheeli, eu acho, de Commander 2018, se eu não me engano. E lá eu gostava porque a Saheeli diminuía o custo, então você jogava praticamente de graça ela. Mas aqui nesse deck eu acho um pouco estranho, porque primeiro você não pode copiar non-token, né? Você não pode copiar token, quer dizer. Então você não pode copiar as fichas que o Mishra faz, então um pouquinho estranho. Além disso, você paga 5 e ele não faz nada quando entra. Você precisa pagar 2 para copiar. Não sei, realmente não sei, mas vale talvez o teste, mas no geral acho essa uma carta pesada para não fazer nada logo quando entra em jogo, né? Mas testem aí, digam o que é que vocês acham dessa cartinha. Provavelmente eu tiraria essa carta do deck, mas se ela fica em campo, ela realmente traz um grande impacto. Essa aqui é uma carta que era bastante interessante, né, há um tempo atrás, mas hoje em dia eu acho que o power level subiu bastante das cartas, e você pagar 3 mais 5 eu acho que no geral não compensa tanto. Um deck ou outro pode ser interessante essa carta, mas no geral eu acho que já passou a fase dessa carta aqui, pra falar a verdade. Então acho que eu também tiraria ela. É muito difícil você ficar protegendo suas cartas por custo 4, né? Se fosse 1 ou 2 pra você virar pra proteger, tudo bem. Botava no turno 3 e aí no turno 4 você já conseguia proteger uma coisinha e tal, ia protegendo, e aí só quando precisasse você estourava, né? Mas sendo tão alto o custo hoje em dia eu acho que não compensa mais tanto, provavelmente eu tiraria. Prefiro outros board wipes, o vermelho tem bastante board wipe legal e tal, enfim. Essa carta aqui bem legal, principalmente com o Mishra, né? Ficar copiando. Mas uma carta bem interessante, reprint interessante. Eu gosto bastante da Trading Post por causa da versatilidade. E nesse deck melhor ainda, né? Sacrificar as fichinhas de artefato que o Mishra gera. Aqui é uma carta que eu gosto nesse deck, né? Por causa do foco em artefatos. E eu adorei essa arte nova. Realmente ficou muito, muito bonita essa arte, na minha opinião. Aqui mais alguns terninhos. Terninhos padrões aí, né? De Commander. Veio uma base de mana bem legal. Sempre pode melhorar alguma coisinha, né? Mas eu acho que veio bem legal essa base de mana. Aqui mais alguns artefatozinhos. Bem interessantes. Esse artefato eu não gosto bastante, porque ele não é um ramp, né? Ele só corrige sua mana. Então, provavelmente eu tiraria, né? Seria uma das que eu tiraria também. Muito bom, Cinetes. Essa carta é muito boa assim, em decks que não tem verde, né? Mais algumas cartas. Nosso icônico Command Tower. Então, mais uma... Bom que veio as lentes artefatos, né? Vieram todas. Mais uma lenda artefato. Eu confesso que eu queria a arte original, tá? Principalmente por causa da borda antiga, né? Que a gente nunca tinha visto na outra arte. Eu queria ter visto as artes antigas. Eu não gostei tanto das artes novas para essas lendas não, pra falar a verdade. Mais um artefato. Essa carta eu não entendi muito por que veio, né? Na minha opinião, ela só veio para existir ela no Old Frame, né? Mais um artefato. Também preferia que tivesse vindo a antiga. Mas tudo bem. Mais uma lenda artefato. Essa aqui eu achei bem interessante que eles botaram o Terramorphic nesse deck. E se eu não me engano, eles botaram o Evolving Wilds no Urza, né? Então eu gostei dessa ideia aí. Porque não coloca tantas lendas que entram viradas nesse deck. E ao mesmo tempo cria as duas no Old Frame, né? Pra quem gosta do Old Frame. Então achei uma ideia bem interessante da Wizards fazer isso. Aqui mais um artefato lenda. E aqui nossos terninhos também que vieram Old Frame. Se eu não me engano são 2 artes de cada lenda, né? Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Agora, são 2 de cada, né? Duas artes de cada. Então bem legal. Bem legal mesmo. E aqui as nossas montanhas, né? As montanhas foram as que eu mais gostei das nossas lentes básicas. E por fim aqui nosso boosterzinho, né? Vamos abrir para ver o que veio. E aí vocês vão ver que provavelmente veio uma carta com Old Frame, né? Um artefato Old Frame. A gente não pode esperar muito desse booster não, porque só vem 2 cartinhas, geralmente não vem muita coisa boa não. Mas vamos ver, né? Primeiro, olha só! Que coincidência! Nosso Commander. Interessante. Gostei de ter aberto ele. Gostei. Então são as 2 possibilidades na coleção, né? No
old frame e na arte estendida, não tem a versão normal. É bem legal. E a segunda carta, Usas Comenda. Então a gente acabou não tirando um artefato de frame antigo, né? Mas veio uma foil, rara foil aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!